possa ministrar o coração de cada um. Amém? Amados, vamos abrir a Bíblia em Atos. Atos capítulo 20. Santo é o seu nome, Jesus. Atos 20, a partir do versículo 7. Tá um calor danado, né, irmão? Atos capítulo 20, versículo 7. Vai dizer assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Paulo pregou ao povo. Planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior, onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois sua alma vive. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente desconfortados. Vamos repetir o versículo 12. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Amém? Fecha teus olhos, Pai. Fala conosco, ministra nosso coração, ministra nosso interior. Vem, Senhor, com tua graça, em nome de Jesus. Amém? Queridos, aqui no livro de Atos, onde nós vemos esse relato, né, de um apóstolo chamado Paulo, enviado para consolidar o corpo de Cristo, para estabelecer a igreja, para abrir novas dimensões no reino do Espírito. Paulo, ele foi um grande servo do Senhor e definitivamente um grande homem que marcou a história. E a maioria das doutrinas que nós encontramos na Bíblia provém das cartas paulinas, né? Através do Novo Testamento. Eu gostaria de presente a sua atenção, em nome de Jesus. Vamos abençoar esse rapaz, né? Vem cá. Senhor, abençoa a vida dele, Deus. Continua fazendo a sua obra, tocando, meu Pai. Que ele vá em paz agora, mas receba, Pai, da tua virtude, do seu poder nessa hora. Que ele se sinta amado pelo Senhor. Que ele se sinta, Pai, amparado pelos teus braços. Nós não estamos aqui, Pai, para julgá-lo, para apontá-lo, mas nosso papel é amá-lo, Senhor. Nós declaramos, Pai, nós vamos investir, continuar insistindo nessa vida. Nenhuma arma forjada contra ele, contra a casa dele, vai prosperar. Eu declaro agora o peso da sua glória e o entendimento dele sendo aberto, e os ouvidos sendo abertos para ouvir a tua voz e decidir pelo Senhor. É o que nós oramos como igreja e declaramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.
É o Jorginho, né? Então, amados, quando nós olhamos essa passagem em que Paulo estava compartilhando a sua palavra, a palavra de Deus, na verdade, pode adiantar ele aí, dá uma carona a ele, para ele ir na bênção, vai com o anjo na frente, aleluia. Então, querido, quando Paulo está ministrando e compartilhando essa palavra com uma igreja, ele tinha viajado regiões. Eu sempre gosto de frisar que nessa época não era a facilidade que nós temos de informações, a facilidade que nós temos de acessos a pregações, a ministrações, e eles não tinham em mãos aquilo que hoje nós temos, que é a Bíblia. Poucos tinham acesso às Escrituras, a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Poucos tinham acesso a essas palavras. Então, quando um apóstolo passava para liberar a palavra de Deus, era algo importantíssimo, era algo valiosíssimo. Tinha que haver no coração do povo o temor, uma sede, uma atenção, para eles lembrarem daquilo que estava sendo ministrado, e provavelmente havia pessoas anotando aquilo que eles estavam falando. Então Paulo começa a ministrar a poderosa palavra de Deus. E nós hoje temos acesso à internet, à Bíblia. Eu costumo dizer o seguinte, cara, eu não me espanto, eu não me assusto com aquela pessoa que diz não acreditar na Bíblia. É a opção dela. Eu não me assusto quando uma pessoa diz eu não acredito na Bíblia como palavra de Deus. Sabe com que eu me assusto? Eu me assusto com aqueles que dizem crer na Bíblia, dizem que ela é a palavra de Deus, mas não leem, mas não se dedicam a aprender, mas não se dedicam a manusear e, num entendimento, desfrutar dessa maravilhosa verdade. Porque a palavra, ela é a espada, a arma de ataque. Quando o inimigo vier, quando as tempestades vierem, a arma para a gente contra-atacar as armadilhas e as ciladas do nosso inimigo. Amém? E contra todo sofisma de pensamento, religiões falsas, a palavra de Deus é a nossa base de fé. Não é a tradição, não são dogmas, mas é a Bíblia pura e entendida no seu contexto, na sua realidade original. Amém? Então Paulo, ele está ali para liberar uma palavra. Só que no meio dessa reunião, Paulo se estende um pouquinho, né? Graças a Deus, às vezes eu não faço isso. Mas ele se estende um pouco pregando a palavra, liberando, ministrando a vida dos irmãos que estavam ali ouvindo. Só que tinha um jovem, e ele estava sentado na janela. Cara, eu te pergunto, né? Que um cara vai sentar na janela? Será que estava lotado? E de repente, a Bíblia fala que Paulo foi se prolongando, né? Foi ensinando, foi liberando a palavra. Só que chegou um determinado momento que esse jovem dormiu. E adormecendo, ele caiu para fora. E quando ele cai, ele morre. Eu sempre falo que o problema de ficar em cima da janela é que a pessoa nunca cai para dentro, né? Na maioria das vezes cai para fora. E quando cai para fora, morte. Morte espiritual, morte emocional e até morte física. Pelo afastamento, pela indiferença à presença do amado. Então, quando nós vamos analisar as Escrituras do Pai, toda ela é um ensinamento, toda ela é um aprendizado. E hoje eu quero ministrar um pouco sobre uma palavra que eu recebi no monte essa semana, o Espírito Santo nos impelindo e falando o seguinte: cara, está vindo nesses dias, enquanto vocês estão sendo avivados, despertados, né, alinhados, e Deus quer derramar dons sobre você, porque nós não estamos aqui querendo encher o lugar, nós não estamos aqui com o objetivo de encher uma igreja e falar, olha o meu ministério, ao contrário, mas o nosso propósito é encher você, é que você seja cheio,
é que a presença de Deus invada a sua casa e que Cristo seja uma realidade de fato, que nós não venhamos viver uma hipocrisia. E para influenciar uma geração, eu te digo que não precisa de muita gente. Paulo e seus discípulos transtornaram o mundo antigo da sua época, a ponto deles chegarem no lugar em Roma, e eles falaram o seguinte: pronto, chegou aqueles que estão transtornando o mundo, eles estão chegando até nós. Então, queridos, quando eu olho essa palavra, e aquilo que Deus falou ao nosso coração no monte foi: Deus está querendo te despertar. Fala para o seu irmão: Deus quer te despertar. Fala para ele: Deus quer te encher, e Deus quer te usar. E no meio dessa intenção divina, no meio dessa revelação que o Pai está nos trazendo, nós precisamos nos preparar para esses próximos meses e anos, porque no meio desse despertar pode vir uma nuvem de sono, tentando nos roubar daquilo que Deus quer falar conosco, tentando nos roubar da palavra que Ele liberou sobre nossas vidas. E o sono, ele não fala apenas de um estado adormecido em que a gente regozija apenas. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de um corpo, amém? Não de paredes. E nesse corpo nós somos ligados entre juntas e medulas, onde o André pode ser mão, e a Eliane ser um pé, e eu ser uma boca. Enfim, nem o pé é mais importante, nem a mão, nem a boca, ambos são iguais. Porém, o nível de responsabilidade e comprometimento vai determinar a nossa caminhada. Só que, tratando-se de igreja, uma igreja funcional nesses últimos dias, nós estamos falando de identidade e propósito. Primeiro, nós precisamos entender quem nós somos no Senhor e qual é o propósito do Senhor para a nossa vida, para a gente não andar em vão e nem nos perdermos em fazer coisas que nós não fomos chamados para fazer. Porque no decorrer da caminhada, muitas coisas nós podemos fazer sem se tornar quem Deus sonha que nós venhamos ser. Então não se trata de fazer, se trata de estar sendo transformado e executando a voz de Deus. Amém? E no meio dessa caminhada, nós como corpo, quando o corpo adormece, preste atenção agora no que eu vou te dizer. Quando o corpo adormece, todos os membros ficam gelados. Quando o corpo adormece, é preciso de coberta, edredom, lareira, ar-condicionado quente para aquecer. Só que o problema nesses dias não se trata apenas da frieza do corpo, se trata do sono que o corpo está tendo. Se trata do lugar em que a igreja, e quando eu falo igreja não falo dessa denominação, mas do corpo de Cristo que está sendo edificado em Madalena e sobre toda a face da terra. Então o sono dos filhos de Deus tem trazido frieza para o corpo. E quando eu falo frieza, não falo nem de gritos, de explosões, de milagres, nem apenas de saltos. Eu estou falando de ter fogo dentro de nós, borbulhando, nos acendendo, nos iluminando, uma vontade que queima dia após dia, de estar em contato com os céus, de se encontrar com o amado, de ter uma devoção, um temor diante dele. Porque na verdade o que vai purificar e santificar o corpo é o fogo. O fogo que purifica, que refina o ouro, que deixa algo feio bonito. Então o fogo, ele precisa queimar. Mas para o fogo queimar, a igreja precisa acordar. Ela não pode estar dormindo, desconectada da cabeça que é Cristo. Senão, com o tempo, o corpo morre
E quando o corpo morre, começa a feder. Muitos ministérios começaram bem. Homens, pastores de Deus, começaram com um propósito sincero no seu coração. Mas no decorrer da caminhada, as pressões, as paixões pela vida, o desejo de crescer, dominou a sua vida, dominou as suas emoções, e agora, morte, falta de temor, falta de sensibilidade à voz do Espírito. E nós não falamos isso acusando, nós falamos denunciando profeticamente e tendo em mente a palavra que diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Muitos começaram bem, mas estão terminando mal. Muitos começaram queimando, mas hoje é fogo de palha que queima na sua vida. Precisa se manipular as pessoas para chorar, precisa animar a galera para ficar na igreja. Não pode falar de pecado, senão espanta. Não pode confrontar a religiosidade, não pode confrontar, senão as ovelhas vão embora. Então, para elas ficarem felizes, nós negligenciamos a Bíblia. E onde a Bíblia é negligenciada, existe morte, existe sono, existe escuridão. Mas Luciano, o que isso tem a ver comigo? Cara, tem tudo a ver comigo e com você, porque nós estamos nessa construção. Eu te digo que aceitar Jesus não é o fim, é o começo. Se batizar não é o fim, é o começo. Salvação não é o fim, é o começo. A gente não está congregando para chegar no final e falar: graças a Deus, rapaz, cheguei aqui no céu, aleluia. Foi um sofrimento danado, Senhor, ir para a igreja. Foi um sofrimento danado renunciar ao pecado. Jesus, só o Senhor sabe, Pai. Cara, a gente pode estar vivendo uma religiosidade em que a gente continua, assim como foi ministrado lá em Cabo Frio pelo nosso apóstolo Luciano. A igreja de Jerusalém ficou 15 anos discutindo. Jesus morreu e ressuscitou e falou: ide por todo mundo, vai, prega o evangelho a Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E Jesus foi assunto aos céus, subiu aos céus, e os discípulos ficaram com essa missão. Só que eles ficaram 15 anos discutindo o que podia comer, o que não podia. E a gente está assim às vezes discutindo o que pode fazer, o que não pode, o que posso vestir, o que não posso. Raspa o braço ou não raspa o braço? Deixa o cabelo crescer ou não deixa? Uso calça ou uso tênis, ou uso bermuda, uso tênis ou uso sapato? Cara, se o Espírito Santo habita dentro de nós, ele sinaliza todas as coisas. Se o Espírito Santo existe dentro de nós e há temor da nossa parte, quando você vai pecar, ele fala: olha, não faça isso. Dentro de você acende uma luz. Dentro de você, você é convencido. O problema é esse, que a gente está muitas das vezes sem o fogo do Espírito. A gente já está conduzindo a nossa vida. E eu te digo, cara, Deus não te chamou para você conduzir a sua vida. Deus nos chamou para Ele nos conduzir ao plano e o seu propósito. E para adentrar os propósitos de Deus, nós temos que definir o nosso alvo. O que te motiva a viver? Qual é a razão da sua vida? Porque muitos, a razão da vida dele é ter um carro. Muitos, a razão da vida dele é ter uma casa na praia. Me leva quando o seu sonho se realizar. Lá em Arraial, né? Mas muitos estão sonhando com um diploma. Tem alguma coisa errada de sonhar tudo isso? Não tem. Mas esse não pode ser o propósito da sua vida, porque o propósito da sua vida tem que ser eterno. Você vai descer a sepultura um dia. Eu vou descer a sepultura um dia. E para que eu vou militar, vou gastar a minha vida para ter e mostrar para todo mundo que eu sou bom, que eu tenho fama, que eu tenho sucesso. Olha, eu consegui subir na vida. E eu te digo uma coisa, Jesus falou: dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus.
Como é difícil entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque o dinheiro se torna o seu senhor. E essa é uma das questões que pode nos levar a um sono. A fascinação pelas coisas dessa vida. A gente está preocupado com o meu trabalho, o meu sucesso, o meu projeto, a minha família, e nós não nos atentamos para o propósito eterno de Deus. E as fascinações pela riqueza, ela nunca é saciada. Quanto mais tem, mais quer ter, porque o seu Deus se torna o dinheiro, e o seu Deus precisa ser adorado. O seu Deus se torna as coisas, não pessoas. Por isso pessoas são descartáveis. Quando você tem colegas, amigos não. Bastante colega aparece. Quando a gente tem, todos querem ficar perto de nós. Não por aquilo que você é, mas por aquilo que você tem. Então, um dos cuidados que nós precisamos ter nesses últimos dias é pela fascinação pelas coisas dessa vida, pelo prazer e pelo suor que nós vamos dedicar a essas coisas, porque isso pode nos roubar de Deus. E quando nós vamos falar de receber uma palavra, assim como esse povo estava recebendo, nós precisamos definir qual o nosso sonho, o que nos motiva a acordar, o que nos motiva a viver. Eu te digo algo para descobrir isso apenas tendo intimidade com o Pai, convicção pelas Escrituras e adentrando um caminho sem volta no Senhor. Eu te digo caminho sem volta, porque muitos começam queimando, mas no meio da caminhada são domesticados pela religião. Muitos começam tendo visão, tendo dons, recebendo profecias, sendo transformados no seu interior para serem evangelistas, pregadores, empresários cheios do Espírito Santo, advogados cheios do Espírito Santo, mas chega no decorrer da caminhada, é muito fácil se perder, é muito fácil deixar de queimar, é muito fácil ser seduzido pela religiosidade. Porque uma vida sem razão é uma vida sem emoção. Uma vida sem propósito é uma vida sem razão. Qualquer lugar que a gente chegar tá bom. E às vezes a gente está se contentando com a miséria. Às vezes a gente está se contentando com uma vida medíocre e desgraçada, enquanto Ele tem algo muito além de todas essas coisas. Aleluia. Então nós precisamos primeiro ter uma razão de vida, não deixar que as fascinações pela riqueza, por esse mundo nos envolvam e nos tome do propósito de Deus. E aqui nessa passagem, um jovem dormiu, um jovem cochilou, e a igreja não pode cochilar nesse tempo, porque cada dia que passa, Jesus está mais e mais à porta. Cada dia que passa, mais vai aumentar as tribulações, mais vai aumentar os falsos profetas, mais vai aumentar as religiões. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias, né, aquele que é limpo se limpe mais ainda, mas aquele que é sujo, suje-se. O sujo vai se tornar mais sujo, mas o limpo precisa se limpar mais ainda. Aleluia! Dá um glória aí, irmão. Ele é bom demais. E esse sono, a segunda coisa, eu falei das fascinações, a segunda coisa que ele vai tentar nos conduzir é para uma vida movida pelo emocionalismo, movido pela nossa alma. E o que é isso? É quando nós deixamos que pessoas determinem quem nós somos. Pessoas sem Deus, pessoas sem autoridade sobre nossas vidas, pessoas sem influências, pessoas que só criticam e nos julgam, que não tem nada de Deus. Amados, deixa eu te dizer algo.
A maioria dos críticos não estão envolvidos com a construção do reino. A maioria das pessoas que criticam, aqueles que querem fazer a vontade do Pai verdadeiramente, são pessoas estéreis. São pessoas que não têm vida com Deus, são pessoas que não estão envolvidos com a obra do Senhor, são pessoas que não repartem o que têm, são egoístas e egocêntricas. Então, ouvir e deixar que muitas coisas penetrem o nosso coração vai nos tirar e vai nos conduzir a um sono, porque é impossível, eu repito a palavra, é impossível você seguir piamente ao Senhor. Piamente significa ter uma autopiedade, ser piedoso, ser sincero, ser íntegro diante de Deus. É impossível você seguir piamente Jesus Cristo e não sofrer perseguições. É impossível. Muitas pessoas não vão topar com a sua cara. Muitas pessoas não vão mais falar contigo. Muitas pessoas vão virar as costas para você. E isso vai fazer parte, porque quando nós nos juntamos com pessoas que estão indo para o mesmo propósito, as pessoas sem propósito vão sair da nossa vida. As pessoas que não estão indo para o lugar de adoração, para o lugar de temor a Deus, vão sair da nossa vida naturalmente. Porque muitos estão edificando o seu reino, muitos estão edificando apenas o seu ventre, e não aquilo que é eterno. E nesses dias, se prepare para perder amizades, relacionamentos. Mas eu te digo que de cada amizade sem propósito, Deus vai colocar mais e mais amigos de alianças, irmãos que vão te conduzir, pessoas que vão te amar, pessoas que vão ministrar sobre sua vida em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, nós precisamos, nesse comportamento emocional, nos movermos pela fé, não pela emoção. Repita comigo: pela fé, não pela emoção. Porque se eu me mover por um sentimento, um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu quero muito fazer a vontade de Deus, outro dia eu quero me trancar no quarto. Um dia eu quero ganhar o Brasil para Jesus, outro dia eu quero nada. Então nós não fomos chamados para andar por vista, mas pela fé. E quem tem fé tem sonho. Nós precisamos sonhar novamente. A igreja do Cordeiro precisa sonhar novamente. E um dos sonhos que a igreja precisa ter novamente é sonhar com o retorno de Cristo. É sonhar com aquele dia que nós vamos ser chamados pelo nome dele. Sente-se na mesa, vinde benditos de meu Pai, assentai-vos sobre a mesa que está preparada para vocês antes da fundação do mundo. A igreja parou de sonhar com a volta de Jesus, está querendo ser rica, bonita, abastada, fazendo campanha para ganhar coisas que já são nossas por herança, querendo fazer campanha para ganhar aquilo que já é direito nosso como filho. Se a gente assumir a nossa identidade de filho, tudo que é do Pai é meu. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Efésios 1 vai dizer: Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele diz que já nos abençoou em Cristo. Você está em Cristo? Quando nós estamos em Cristo e o nosso coração está totalmente voltado no Senhor, as coisas acontecem naturalmente. E a fé enche os nossos corações. E quando nós entendemos o propósito, somos igreja, temos uma missão. A visão é vislumbrar onde nós queremos chegar. E nós temos falado que Deus tem nos dado o propósito. E nós vamos, em nome do Senhor Jesus, estabelecer projetos sociais, ministrar sobre crianças nessa cidade, preparar jovens para o reino. Então nós precisamos vislumbrar. Conta-se a história de um grande homem conhecido, né, e famoso, Walt Disney. Quem já foi no Disney World aqui?
Eu também nunca fui. Tô brincando. Mas Walt Disney, em 1966, ele faleceu. Mas ele tinha no coração um sonho de construir um lugar onde as famílias fossem se distrair e esquecerem dos problemas de sua vida. E ele tinha esse projeto desse parque, desse mundo encantado. Só que ele falece em 1966, mas em 1º de outubro de 1971, 5 anos após, é inaugurado aquilo que um dia foi o sonho de Walt Disney. E nesse dia da inauguração, o irmão dele, o Roy, conhece o Roy? Ele está ali no momento de celebração para a inauguração desse parque de alegria, em que famílias iriam desfrutar de um momento de descontração. E uma pessoa vira para o Roy e fala o seguinte: que pena que o Walt Disney não está aqui para ver isso. E o irmão do Walt Disney, o Roy, respondeu: ele viu tudo isso, e é por isso que você pode ver hoje. Ou seja, ele falou o seguinte: cara, que pena, que o Walt Disney está aqui. Ele falou: não, cara, a gente só está aqui porque ele contemplou isso que está sendo inaugurado hoje. Nós que estamos aqui desfrutando de algo que ele viu lá atrás. Você está entendendo isso? Se nós não tivermos uma visão, um objetivo de vida, um propósito de vida, nós não vamos ter sonhos, nós não vamos ter onde chegar, nós vamos ter uma vida fútil e sem sentido. E esse é o problema dessa geração, a doença que mais tem atacado, e eu te digo aqui, até aqueles que se dizem crentes, evangélicos ou filhos de Deus, é a depressão. Depressão, crise de ansiedade, síndrome de pânico. Não querendo julgar a gente também tem a alma, nós temos emoções, não podemos negar isso. Mas cara, quem tem o propósito claro, quem sabe onde quer chegar, nada pode parar esse homem e essa mulher de Deus. Aleluia. Então, o sono não pode nos dominar. E nos dias, a última coisa que será convidativo será o convite para a apostasia, o sono da apostasia. Oséias 4, versículo 6, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente para a gente estar encerrando. Oséias 4, no versículo 6, diz o seguinte: eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra, porquanto foste negligenciado o ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esqueceis da Torá, a lei de Deus. Eis que também eu vos ignorei, e também aos vossos filhos. Então, queridos, a Bíblia está falando que o povo está sendo arruinado porque falta conhecimento. E quando nós não entendemos, nós não desfrutamos. Quando nós não conhecemos, nós não podemos desfrutar daquilo que de fato está disponível para nós. E o que tem cegado o nosso conhecimento? Uma das coisas é o espírito da religiosidade. Quando nós tiramos para se tornarmos Deus, não existe coisa pior. Quando nós nos tiramos para nos fazer deuses, não existe catástrofe pior que pode acontecer. Porque nós julgamos, nós oramos para matar alguém, a gente torce pelo tropeço de alguém, a gente quer ver alguém se dando mal. Religiosidade.
falta de misericórdia. Homens que vivem de aparência, mas não têm vida com Deus. Já não oram mais, já não se dedicam mais ao Senhor. São levados por todo o vento de doutrina. Estão sempre procurando mamão na cabeça. Estão sempre procurando pelo profeta conhecido. Quem foi que fez o último milagre em Madalena? Eu quero ir até ele para fazer o meu também. O lugar está aberto. O Santo dos Santos está aberto. Nós podemos nos achegar ao sangue, pelo sangue de Jesus, ao Pai. E a religião tem sido o pedágio para se achegar ao Pai. Jesus Cristo liberta, a igreja prende. Jesus Cristo é o caminho, e muitas denominações têm sido o pedágio. Ao invés de trazer vida, traz morte. Porque a vida só é gerada através de Cristo. A vida só é gerada através da palavra, através do conhecimento, doutrinas, fundamentos, aprofundamentos. Se eu falar sobre cristologia, se eu falar sobre escatologia, se eu falar sobre doutrina da regeneração, da justificação, tem muitos crentes de 10 anos de igreja que não sabem o que é isso. Se eu perguntar quem foi Lutero, quem foi esse? Se eu perguntar qual a base da interpretação bíblica, qual a exegese, a hermenêutica, isso não é para esbanjar conhecimento, isso é o nível que nós estamos chegando, e mais, o nível de pessoas que estão à frente da obra do Senhor, que aprenderam um versículo, aprenderam um livro da Bíblia e já estão ministrando todo mundo. Eu sei que não é por conhecimento, eu sei que o ministério não é profissão, é vocação. Mas a partir do momento que eu tenho convicção da minha vocação, eu preciso mergulhar no conhecimento, no entendimento e nos dons do Espírito Santo. Amém? Porque se tem ovelha, tem que ter pasto, e pastos verdejantes, onde existe alimento, onde existe a voz profética. Porque sem profecia o povo se corrompe, sem profecia o povo perece, o povo dorme. Então meu povo está perecendo, está dormindo, porque lhe falta o conhecimento. E quando meu povo cai, não cai para dentro, cai para fora e morre. Cai para fora e morre. Apostasia. O sono da apostasia vai tentar te seduzir, vai tentar fazer com que você lembra do morto muito louco? O morto muito louco, né? Eu estou morto, mas vou seguindo o que todo mundo faz, eu faço. Esses dias não são dias de fazer o que todo mundo está fazendo, é de fazer aquilo que Deus está afim de que eu faça. Aleluia! Fazer o que todo mundo está fazendo pode dar certo, aparentemente, mas no final pode dar muito problema. Então o sono vai tentar ser convidativo pela falta de conhecimento, a individualidade, ao orgulho, a imoralidade, a depravação. Por isso que nós precisamos de um banho de ousadia do Espírito Santo. Chega de sermos profetas calados, chega de sermos domesticados pela religião, chega de estarmos com a nossa liturgia boa. Não, o culto ele começa assim, termina assado, começa essa hora, termina a outra hora. O culto não começa aqui, querido. O culto está acontecendo todos os dias, todo instante você está ou glorificando a Deus ou glorificando ao diabo, ou se glorificando. Está acontecendo todo momento o culto ao Senhor.
Pelas nossas decisões nós glorificamos a Deus, pelas nossas palavras nós glorificamos a Deus, pelas nossas decisões nós glorificamos a Deus. Somos pecadores, somos falhos, vamos errar, mas bola para frente, levanta. Nós não podemos ficar nesse sono profundo. E nesses dias, com essa ousadia, nós precisamos ser pessoas radicais. Querido, o Evangelho não é um conjuntinho de regras para a gente cumprir, em que eu era mau e agora eu sou bonzinho. Eu fazia o mal e agora eu faço boas obras. Eu roubava, agora eu só não roubo mais. A questão não é apenas não fazer o mal, ou apenas não roubar, ou apenas... Porque não adianta não fazer o mal e também não praticar a justiça. Não adianta não fazer o mal e não fazer o bem, e não estar banhado pelo sangue de Cristo, porque ninguém é salvo pelo bem que faz, mas pelo sangue do Cordeiro. E ser radical nesses dias vai ser confrontante para quem está vivendo religião, para quem está vivendo no misticismo, porque ser radical vai dizer de um tipo de pessoa que está a fim de viver pela palavra, pelas escrituras, através do Espírito Santo de Deus. Não adianta só dizer glória a Deus se nós, em nossas atitudes, não declaramos essa glória. Então, o objetivo e o combustível é o fogo do Espírito Santo. O objetivo é chegar ao coração do Pai. Agora, o que nos move não pode ser apenas um desconforto por algo que é mentiroso. Assim como alguém vai emagrecer, não sei se você já fez dieta, né? Geralmente na virada do ano acontece muito essas promessas, né? Em 2018 eu vou emagrecer. Em 2018, cara, olha, eu vou ser crente de verdade, hein? Eu vou orar e fogo vai cair, Elias, né? Mas emagrecer pode ser muito difícil para quem está só com esse sentimento ou com essa decisão por odiar ser gordo. Pois reagir com uma negativa raramente gera algo positivo. Então a pessoa que se revolta, rapaz, eu sou gordo, agora vou ter que emagrecer, geralmente ele não consegue. O que faz a pessoa chegar no objetivo que é emagrecer? Ela vislumbrar o seu corpo saudável. Ela já está, através da sua imaginação, já se vendo cabendo na roupa G e não na extra G. Então a motivação dessa pessoa ao acordar 5 horas da manhã para ir para a academia ou caminhar até no Largo do Machado, no Campestre, e voltar, já não é mais só pela revolta de ser gordo, mas ela está vislumbrando, cara, eu vou entrar nessa roupa, eu vou estar mais saudável, eu vou estar respirando melhor. O nosso objetivo em viver o cristianismo não deve ser apenas porque falsos profetas estão aí, ou se estão fazendo coisas erradas. O nosso estilo de vida não pode ser apenas por eu ter uma revolta por aquilo que eu não tenho hoje e posso ter amanhã. Nosso estilo de vida precisa ser movido não apenas por uma revolta de nós mesmos ou de algo que a gente viu e não gostou, mas precisa ser movido por algo que a gente está vislumbrando. Cara, eu estou entendendo o reino de Deus, eu estou entendendo o Evangelho. Se eu acessar esse lugar através do sangue de Cristo, uma nova porta vai se abrir, conhecimento. Se eu acessar o conhecimento, uma nova porta vai se abrir, dons do Espírito Santo. Se eu acessar os dons do Espírito Santo, uma nova porta vai se abrir, curar os enfermos, libertar os oprimidos do diabo, orar, expulsar demônios. E se eu fizer isso, uma nova porta vai se abrir, satisfação, regozijo,
sensação de estar envolvido com algo que é eterno, não passageiro. Então, eu encerro aqui dizendo, assim como esse jovem estava dormindo diante de uma palavra, nós não podemos dormir diante da palavra de Deus que está nos confrontando, que está nos dando destino, que está nos tirando de um lugar para nos colocar em outro. Querido, vai chegar um momento que você vai se cansar da sua hipocrisia, porque eu já cansei da minha há muito tempo. Vai chegar uma hora que a gente vai se cansar de não ter uma vida de oração. Vai chegar uma hora que a gente vai se cansar de não ter o coração queimando em adoração por Jesus. Aí pronto, a gente vira marionete, qualquer palavra nos fere, qualquer circunstância nos atribula, qualquer um determina quem nós somos e nos mata com palavras. E eu te digo que não é nesse lugar que Deus quer que você esteja. Agora quem está caminhando por fé, não, ele sabe onde quer chegar, ele sabe o coração do Pai, e ele pode aparentemente estar sofrendo tribulação, e muitas das vezes eu te digo, o que você chama de tribulação é prova que Deus permitiu você passar, para ver o nível da sua fé, da sua maturidade, que tipo de crer você diz que crer no Senhor. Então, se você estiver amando ao Senhor, em devoção, em temor a Ele, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, e no final vai dar tudo certo. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para a gente estar encerrando. Gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos e analisasse a sua vida. Quero chamar aqui o pessoal do louvor, né? E também, querido, se você trouxe sua oferta, seu dízimo, faz isso, libera em nome de Jesus, mas fique à vontade, fecha teus olhos. Onde você parou, o que você experimentou do Senhor, será que foi suficiente? Ou será que nós só experimentamos religiosidade? Será que nós deixamos o sono nos pegar? Será que nós deixamos a indiferença, o altar do Senhor, em prol de nossas próprias vidas? Eu te digo que não existe coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus, de que não se mover mais pelo que dizem ou pelo que falam, mas por aquilo que Deus liberou sobre nossas vidas. Talvez a palavra para a sua vida nessa noite seja: levanta, come e bebe, porque longa é a sua caminhada. Talvez a palavra de Deus para a sua vida seja: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não desista, não fique parado nas aflições, nas decepções. Deus tem muito mais ainda, eu tenho muito mais para você. O que eu falei ainda não terminou. Não importa o que você está vendo, nós fomos chamados para viver pela fé. Faça um propósito diante de Deus. Não é um propósito de ganhar coisas, é um propósito de entregar a sua vida por inteiro.
Se quiser, querido, venha para o monte com a gente. Se quiser, venha adorar com a gente. Se quiser, esteja mais próximo da gente. Peça ajuda, nós estamos aqui para isso. Mas, cara, existem coisas que só Deus pode fazer na sua vida. No princípio tu cantavas e no final continuarás cantando para mim. Neste momento tu estás ao meu lado, estás em todos os lugares, estás no ar que eu respiro. No princípio tu cantavas e no final continuarás cantando para mim. Esse momento está bem ao meu lado, estás em todos os lugares, estás no ar que eu respiro. Tu és o oceano infinito, és o mar sem fim. Tu és o oceano infinito, és o mar sem fim. Oh, 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 não há fim para o amor, Deus, que tu tens por mim. Não há fim para o amor, Deus, que tu tens por mim. Tu és um oceano, tu és o oceano infinito, és o mar sem fim. Tu és o oceano infinito, és o mar sem fim. La, la, vamos declarar mais uma vez: meu coração, meu coração queima. Meu coração queima por ti. La, 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 la.
Sim, Pai, nós te agradecemos. Que o fogo se acenda, Pai, em cada coração, em cada vida. Que venha o temor do Senhor e a paz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os dons, o fruto, o amor imenso de Deus o Pai esteja sobre sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê paz. Em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, seja uma bênção nessa geração. Fique à vontade, aplauda o Senhor bem forte.